E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, cobrindo o nosso coração e errando dele para todo o nosso corpo, trazendo sempre a luz de pureza, de evolução, de auxílio para que a gente possa sempre estar evoluindo e também aproveitando dessa energia de amor para curar todo o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, foi um tema que pediram no grupo, que pediram para eu falar sobre o câncer em específico, essa doença em específico, mas como nada dá para ser falado, diríamos assim, de forma objetiva quando se trata do espiritismo, eu vou fazer toda uma contextualização que qualquer pessoa que assista essa palestra possa compreender qual seria a visão espiritual de qualquer doença que ela tenha. Vou contextualizar por que em específico o câncer aconteceria e também quais seriam as teorias e as explicações que o kardecismo dá para o motivo do nosso corpo biológico ter que passar por doenças como forma de auxílio na nossa evolução. Então eu vou fazer uma história, digamos assim, complexa e ampla, mas vocês vão entender onde eu quero chegar com cada uma dessas explicações. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que, para a visão espiritual, o corpo que a gente tem aqui na Terra, ele tem como objetivo e como principal função a nossa evolução. No caso, a nossa evolução espiritual, já que, segundo a visão espiritual, essa vida aqui na matéria, ela é transitória, ela, entre aspas, não tem tanta importância quanto a vida espiritual, que seria a vida verdadeira. Segundo a visão espiritual, cada encarnação que a gente tem é um momento onde o nosso espírito vem aqui na Terra, aprende várias coisas por um determinado ângulo de vista, que no caso está associado ao contexto de onde você nasceu, a família que você veio, a forma com que você encarnou, a religião que você possui, os estudos que você fez, e que no final, quando você morre, todos esses conhecimentos que vieram para você através desse ângulo de vista que você tem da realidade, eles se reúnem e voltam a fazer parte do seu espírito. E o seu espírito, ele tem conexão com as memórias e as lembranças de todas as outras encarnações que você já teve. Então, meio que no final, tudo se junta e vira uma energia só, um conjunto de aprendizados, de evolução e de desenvolvimento. É óbvio que muita coisa é esquecida porque não vale a pena. Sei lá, o dia que você ficou sentado no sofá o dia inteiro assistindo televisão. Isso não tem tanto valor ou necessidade para o seu desenvolvimento espiritual. Então, o seu espírito, se ele quiser, ele pode lembrar? Pode disso. Mas isso não vai ter tanto valor assim. Então, quando junta tudo, entre aspas, o nosso espírito ele geralmente tem uma personalidade principal, que seria a reunião de todas as coisas boas que a gente conseguiu desenvolver e que mais fazem parte do caráter da persona, da personalidade, da máscara arquetípica, no caso das características que nós temos como espírito. Sabendo disso, é entendido, segundo a visão espiritual, que cada encarnação que a gente tem, o nosso corpo, ele vem para passar por experiências específicas associadas com um tipo de aprendizado e evolução que ele precisa passar. Então, você provavelmente veio com as características físicas que o seu corpo barra espírito precisa. Se você veio baixo, era porque você precisava disso. Se você veio alto, era porque você precisava disso. Se você veio com miopia e com a necessidade de usar óculos, também tinha algum tipo de necessidade para isso. Afinal, antes de encarnar, é muito bem escolhido em qual corpo nós iremos encarnar. Geralmente é apresentado ao nosso espírito várias oportunidades, várias possibilidades. Você quer nascer na família tal, na tal ou na tal? E de acordo com a afinidade, de acordo com as possibilidades que estão ali ao alcance, é determinado, olha, você vai encarnar em tal local com tais características.
E tudo isso é muito bem definido na energia do corpo e na energia do caminho familiar que você está. Então, se a sua família tem tendências a determinadas doenças, o seu espírito ele já sabia antes mesmo de encarnar que por uma questão genética e hereditária que haveriam grandes chances de você acabar desenvolvendo aquela tal doença. Então, na maioria das vezes, nós já nascemos sabendo quais serão os possíveis problemas que nós teremos, as possíveis deficiências, as possíveis necessidades que o nosso corpo vai ter, se a gente vai ter uma intolerância, se a gente vai ter uma alergia, enfim. Tudo isso é muito bem definido lá no nosso corpo espiritual. Antes mesmo da gente encarnar, a gente já sabe das nossas tendências. Sem falar que existe também a questão do uso. Por exemplo, a gente vê a questão dos carros usados na hora de você revender um carro usado. O mesmo carro que é vendido para todo mundo, da mesma forma, com o mesmo nível de qualidade, dependendo do uso que cada um motorista dá, apresenta problemas diferentes. Vamos dizer que você acelera demais o carro, pode acabar dando problemas no motor, ou então você acaba desgastando muito mais o fluido de freio. Por quê? Porque você utilizou aquele mesmo carro de uma forma diferente. Vamos dizer que enquanto você deixava o carro mais na garagem, o seu vizinho que comprou o mesmo carro no mesmo dia, na mesma hora que você, saía muito mais com o carro. Então, desgastes diferentes vão acontecer com cada automóvel, correto? A mesma coisa acontece com o seu corpo físico. Como a gente bem sabe, também tem os fatores ambientais em relação à nossa saúde e não só espirituais. Então, você veio com um corpo, diríamos assim, com a capacidade para viver, sei lá, 80 anos. Mas vamos dizer que você se alimentou mal, você se descuidou, você excedeu a questão alimentícia, você não fez exercício, você não dormiu bem, você não fez nada que ajudasse na manutenção desse corpo. Se você morre com 40 anos cheio de doença, a culpa é do plano espiritual, ou sua, ou do seu espírito que decidiu, ou sua de ter feito escolhas que não auxiliaram na conservação daquele tal corpo. Então a gente tem que entender que, sim, tem doenças que já eram determinadas para você ter antes mesmo de encarnar, e que tem doenças que você mesmo caçou o problema por não dar o devido uso ao seu corpo. A gente pode ver isso, por exemplo, em irmãos. A gente pode ver famílias onde um irmão faz mais exercício, ele se cuida mais, ele tem uma alimentação melhor, ele dorme melhor e ele desenvolve doenças depois ou nem desenvolve doenças. Enquanto outro irmão que não se cuida, que trata o corpo de qualquer jeito, acaba desenvolvendo uma doença. Tudo bem que a genética de ambos é um pouco parecida, são corpos diferentes, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tem os fatores ambientais, que seriam os fatores do local onde você vive, se você tem, sei lá, acesso a água de qualidade, alimentos de qualidade, nutrientes e tudo mais, e tem os fatores que são espirituais, que já vieram para ser seus mesmo e já acontecer contigo de qualquer forma. Então, segundo o Espiritismo, seguindo assim uma linha geral para a gente resumir, tem coisas que seu espírito tinha de passar mesmo, tinha de ter mesmo, e tem coisas que acontecem por um descaso, um desuso, uma forma errada de cuidar do seu corpo. Sei lá, por exemplo, não vai ter escrito lá no seu, sei lá, acordo encarnatório que no dia tal, enquanto você estiver fazendo comida, você vai cortar a ponta do teu dedo e você vai ficar com o seu dedo sangrando por causa disso. Óbvio que não vai ter lá especificamente isso. Mas, por uma causa sua, de um descuido seu, de não prestar atenção enquanto você estava cortando alimento, você se cortou, correto? Então, tem também a intencionalidade da nossa responsabilidade sobre coisas pequenas. Sei lá, uma micose no pé, porque eu estou generalizando para a gente ter todos os níveis de doença. Uma micose no pé porque você não cuidou direito do seu sapato, porque você não botou ele para tomar ar, porque você não mudou de meias com frequência. Então, é uma doença mais leve que aconteceu sua por um fator de desuso ambiental. Mas vamos dizer, por exemplo, a diabetes, que é uma doença genética familiar, que se você está naquela família, há grandes chances de você desenvolver. Mas vamos dizer que você se cuidou, você fez exercício, você se alimentou na quantidade certa,
você sabe que vai demorar muito mais para você desenvolver ela, mas se você não se cuidou, comeu um monte de besteira, passou de excesso nos tipos de açúcar, obviamente você vai desenvolver mais rápido. Então, tecnicamente, a gente tem a nossa responsabilidade tanto espiritual, porque a gente pediu para nascer naquela família que tinha tendência a diabetes, tanto ambiental, que é, no caso, você ter se alimentado de uma forma errônea. Resumindo muito isso, para a gente ter uma noção de, diríamos assim, níveis de problemas, a gente precisa entender como é que uma doença se manifesta no nosso corpo segundo a visão espiritual. Segundo a visão espiritual, nós temos um corpo físico, que é esse daí de carne que você está dentro me ouvindo, e a gente também tem um corpo espiritual, que seria, no caso, uma cópia do nosso corpo físico na parte energética, que a gente chama de duplo etérico. E tem também o perispírito, que eu expliquei inclusive na última palestra sobre isso. Lembrando que toda essa explicação aqui eu já dei de forma muito mais aprofundada aqui no curso de passes. Lá eu expliquei o que é perispírito, eu expliquei o que é duplo etérico, eu expliquei como é que uma doença se manifesta no nosso corpo, eu expliquei sobre os chakras, eu expliquei sobre cura energética, eu expliquei sobre como se faz água fluidificada, tudo sobre como uma doença se desenvolve e de como uma doença pode ser retirada através de cura energética e de autocuidado, já está lá no curso de passes. Essa palestra aqui, tecnicamente, é uma palestra extra para a gente debater, digamos assim, algumas doenças maiores e que estão acometendo muitas pessoas, como no caso o câncer que me pediram lá para falar. Enfim, então a gente tem um duplo etérico, uma versão dupla, uma cópia, só que no plano espiritual, no campo etérico do nosso corpo. E, segundo a visão espiritual, assim como no nosso corpo físico nós temos órgãos que, dependendo do uso, podem ou não dar problema, no plano espiritual nós também temos órgãos. Por exemplo, vamos dizer que você tem aqui um coração e você come muita gordura. Você pode acabar desenvolvendo placas de gordura no teu coração pelo desuso ambiental, correto? O ambiente, você comeu muita gordura. Mas vamos dizer que espiritualmente estava determinado que você teria problemas de coração com uma determinada idade para você repensar os seus hábitos de vida, melhorar a sua alimentação, se tornar alguém mais empático, ou então talvez depender de alguns familiares e se tornar uma pessoa mais branda. Talvez essa doença genética, essa doença do coração, por um fator de que você precisava ter ela se manifeste de outra forma, que é a forma que eu vou explicar aqui. Como eu falei, a gente tem um agrupamento de órgãos físicos, correto? E no nosso duplo etérico tem um agrupamento de órgãos espirituais. Chakra, que é a palavra que geralmente a gente usa para definir pontos de energia, significa algo como isso, como um ponto de energia, como um rio de energia, como um local de concentração de energia. E segundo a visão espiritual, nós temos 7 chakras, que são como se fossem 7 órgãos do nosso corpo espiritual. Por exemplo, a gente tem o primeiro chakra, que é esse chakra aqui da cabeça, que é o chakra coronário. O chakra coronário está associado ao nosso cérebro, à nossa parte dos córtex, da amígdala cerebral e de todo o funcionamento cerebral. Então, se provavelmente eu acabar desenvolvendo algum tipo de doença ou você mental, pode ter relação com o funcionamento do chakra coronário. Se eu tiver problemas de talvez de visão, ou então de sono, ou algo ligado a esse tipo de regulação através dos olhos, o chakra frontal. Vamos dizer que eu tenho um problema de infecção de garganta, eu tenho um problema na laringe, na faringe, eu tenho um problema de fala, enfim, chakra laríngeo. Vamos dizer que eu tenho um problema de coração, ele não está batendo certo, ele tem uma arritmia, eu tenho de usar marca-passo, blá blá blá. Provavelmente algum tipo de oscilação no chakra cardíaco. Solar, vamos dizer que você tem problema de estômago, você tem gastrite nervosa, você por ansiedade acabou desenvolvendo algum tipo de problema de digestão, você tem algum tipo de bactéria no estômago, problema no chakra solar. Aí vem o básico, vamos dizer que você tem problema de intestino, algum tipo de intolerância, você tem algum tipo de dificuldade para poder, sei lá, absorver determinada vitamina, problemas no chakra básico.
E o genésico, vamos dizer que você tem cisto no ovário, você tem problema nos testículos, etc, etc, problema no plexo genésico. Tá, Francisco, mas por que eu teria esse tal problema? Bora lá. Segundo a visão espiritual, cada um desses chakras, eles estão emanando energia para o resto do nosso corpo, assim como o nosso coração, por exemplo, está bombeando sangue para todas as partes do nosso corpo, correto? Se vocês verem aqui essa imagem, inclusive no desenho Naruto, por eles seguir todo um caminho de estudo espiritual, também mostra os pontos de energia, os pontos de chakra de uma forma diferente, mas mostra. A gente vê aqui que tem vários pontinhos de energia irradiando para todo o corpo. Então, cada um desses chakras aqui, ele passa energia e ele movimenta energia para todo o resto do nosso corpo. E o que acontece? Às vezes, por nós não estarmos com talvez pensamentos bons, ou por nós estarmos estressados, ou por nós estarmos, diríamos assim, sob efeito de algum tipo de espírito atrasado, obsessor, possa ser que um desses caminhozinhos aqui de energia ele se feche e se bloqueie, assim como às vezes o nosso coração está lá bombeando sangue e alguma veia, alguma artéria fica entupida. Então, a mesma coisa pode acontecer no nosso campo espiritual. Tá, Francisco, mas como é que isso acontece? Aqui, no corpo físico, minha veia entope porque eu estou comendo gordura. E no campo de energia, não tem como algo obstruir a passagenzinha de energia de sangue. Tem? Rapaz, tem. Porque, tecnicamente, um bom chakra bem equilibrado, ele só flui energia boa para todo o resto do teu corpo. Porque ele foi feito e desenvolvido para ser um caminho de distribuição de energias associadas a manter a vitalidade do teu corpo. Mas vamos dizer que você passa por muito estresse, você sobrecarrega esses chakras e você começa a colocar energia ruim nesses chakras. Ele vai jogar por essa rede de energia aí. Que tipo de energia? Energia ruim e densa que, tecnicamente, esse corpo espiritual não foi feito para passar. E o que é que isso vai acontecer? Vai acabar gerando obstruções, vai acabar gerando problemas de desenvolvimento e de irradiação dessas energias. E assim na Terra como nos céus. Como eu falei, é um duplo etérico. Então, essa parte espiritual tem ligação com a parte física. E como eu expliquei lá no curso de passes, tem lá a palestra muito mais aprofundada explicando, um obsessor, um espírito atrasado, ele pode tentar influenciar e colocar a energia atrasada dele na sua energia e você, por acabar deixando, pode acabar fazendo com que alguma parte dessas energias aqui fique bloqueada e assim a efetividade da energia dele negativa possa te induzir a doenças. Por exemplo, lá no curso de passe, se eu não me engano, eu citei o caso de um dos pacientes de um centro espírita que dava passes de cura e tal, de uma moça que ela tinha problema de cicatrização de uma ferida na perna dela e tal. E ela começou a frequentar o centro espírita, foi melhorando a cicatrização, a ferida que nunca sarava começou a secar, começou a melhorar, etc, etc. E eles davam sempre passe, davam aula fluidificada e ela começou a melhorar, ela começou a ficar mais calma, ela assistia as palestras, ela não se irritava tanto, então o fator emocional também ajudou, porque ela começou a ter mais paciência, mais tranquilidade. Eram momentos do dia que ela ficava uma hora sentada ouvindo coisas boas, refletindo, respirando calmamente. Então isso também tirou o estresse do corpo biológico dela. Enfim, começou a melhorar lá a cicatrização. E aí conta que de um dia para noite essa mulher sumiu do centro espírita, deixou de ir para as reuniões e todos os passistas ficaram preocupados. Oxe, ela tá avançando tanto, foi um dos casos melhores aqui que a gente já teve. Foram na casa dessa mulher, descobriram que ela estava irritada com o filho dela, brigando com o filho dela, que ela começou a se estressar de novo, e que toda a situação que tinha avançado piorou e voltou ao estágio anterior. E aí foram perguntar aos espíritos mentores da casa por que houve aquele retrocesso no desenvolvimento do tratamento dela. E aí falaram que, olha, que os espíritos que estavam gerando aquele tipo de infecção e o estresse dela também que estava sendo gerado por esses espíritos, induzindo ela a brigar com a família, entrar em desentendimento, eles tinham sido afastados enquanto ela estava na casa espírita, trabalhando, pensando coisa boa, melhorando, mas que quando ela voltou a brigar, voltou ao ciclo anterior,
o estresse dela voltou, a raiva dela voltou, esses espíritos voltaram e eles continuaram a fazer o bloqueio energético daquela região. Se eu não me engano, o livro conta que eles tinham a intenção de fazer ela perder a perna, que era o local onde tinha a ferida aberta, porque por algum motivo ela tinha arrancado a perna deles em outras vidas, um negócio assim. Não lembro direito, tem muito tempo que eu li o livro. E aí eles explicam isso, que os espíritos eles atuam na nossa parte energética e que se essa atuação demorar por muito tempo, ela pode acabar desembocando na parte física e na parte material. Então, tecnicamente, algumas, eu não estou dizendo todas, eu não estou dizendo que é sempre, doenças também podem vir por influências desses tais espíritos induzindo pensamentos e induzindo estresses. Como eu falei aqui, tem um chakra frontal que está associado à nossa mente, o coronário também. Então, se o espírito fica te induzindo a ficar com raiva, a ficar chateado, a ficar ansioso, a ficar depressivo, e só pode acabar gerando problemas físicos, não é? Vamos dizer que você está depressivo e você só quer ficar no quarto comendo sem parar, sem tomar nem banho direito, sem tomar nenhum sol direito e começa a deteriorar seu corpo físico. A doença não teve, de certa forma, também, não estou dizendo só origem espiritual. Então, segundo essa percepção aqui, algumas doenças surgem sim por influência espiritual, no caso dos obsessores que estão ao seu redor, por influência sua, afinal é você que está pensando coisa ruim, é você que está induzindo, de certa forma, o bloqueio de um desses chakras, e também é você que está atrapalhando muito esse processo. Lá na playlist do canal do YouTube sobre ansiedade e depressão, eu tenho uma palestra de 1 hora só ensinando como equilibrar cada um desses 7 chakras, como é que você pode meditar para manter cada um deles equilibrados, o que desequilibra cada um deles e também o que equilibra cada um deles. E lá eu explico profundamente, com detalhes, como é que você pode equilibrar isso aí direitinho. Então, essa é a versão resumidão do assunto, que eu estou passando super rápido, cortando um monte de coisa, para a gente poder chegar na pergunta inicial, que era por que existe o câncer e qual a funcionalidade do câncer e das doenças no nosso corpo. Bem, vão lá, assistam o curso de passe, assistam essa palestra que eu também falei, aprendam a equilibrar cada um dos chakras, aprendam a dar o alto passe, porque da mesma forma que esses pontinhos de energia são bloqueados, você pode desbloquear eles através da sua própria energia e da sua própria mudança e reforma íntima. E agora eu vou ler aqui um pouco do livro Mediunidade de Cura, do Espírito Ramatiz, que é um livro espírita, que vai falar um pouco sobre o câncer em específico e por que doenças como o câncer, a tuberculose, entre várias outras que acometem a pessoa, acabam surgindo e qual a utilidade disso para a evolução do nosso espírito. Então eu vou ler rapidinho e vou parando para aprofundar com vocês, para vocês entenderem melhor por que tem tanta gente doente, qual o motivo de tanta doença, qual a utilidade disso e por que tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que não ficam, tem pessoas que fumam a vida inteira e não tem um problema de pulmão, tem pessoa que fuma 2, 3 vezes e desenvolve câncer até não sei onde. Por que é tão complexo assim? Bora lá. Eu gosto bastante dos livros de Ramatiz, porque a maior parte deles é assim, pergunta e resposta. Então, basicamente, algum médium, alguém da casa espírita perguntava a ele, e ele ia lá e elaborava toda a resposta do porquê aquilo acontecia. Então, isso ajuda a ter uma dinâmica muito mais fácil de aprendizado. Olha a pergunta que fizeram. E que dizes das criaturas abnegadas e virtuosas, no caso, pessoas boas, que desencarnam torturadas por moléstias atrozes, doenças muito ruins, tendo, no entanto, vivido uma existência digna, sendo pessoa boa o tempo todo, sem pecados que dão origens aos fluidos tóxicos das doenças que vitimaram? Bora lá, dando um contexto aqui, eu já li esse livro todo lá em 2012, 2013, quando eu estava começando o espiritismo, se pá, até antes eu li, não lembro. E o contexto aqui da pergunta é o seguinte: Ramatiz tinha feito, antes dessa pergunta, toda uma explicação dizendo que muitas das doenças que nós temos, elas surgem através desses fluidos negativos. Então, se você pensa coisas ruins, se você fica mentalizando doença, se você fica reclamando sobre, se você fica dizendo que está com dor, se você, enfim,
Ele explica que às vezes a pessoa é uma pessoa ruim, é uma pessoa raivosa, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa que reclama sem parar, é uma pessoa que só vive falando coisa densa. Ele explica que essa energia densa não fica só ao redor dela ou só nas palavras dela, mas que ficam junto dela e que por isso, às vezes, essas palavras, essas energias negativas acabam se condensando no espírito, no duplo etérico, passam para o corpo físico e se tornam doenças físicas. E aí o médium vai e pergunta: tá, Ramatiz, faz sentido, resposta boa, massa aí, pá, não sei o que lá, mas eu quero saber de pessoa que é boa, sei lá, uma pessoa que ora o dia inteiro, uma pessoa que não faz mal a ninguém, que é realmente uma pessoa boa, gentil, risonha, de bem com a vida, alegre, e acaba desenvolvendo a doença. Por que isso aí acontece com ela? Se tecnicamente você me disse que é a energia ruim que faz alguém ficar doente. Lembrando que, em partes, eu já respondi isso daqui. Tem os fatores ambientais, que seriam a forma com que a pessoa cuida do corpo dela, e tem os fatores espirituais. Então, a pessoa pode ser boa, generosa, amorosa, risonha, alegre, de bem com a vida. Mas se ela se enche de comida gordurosa, de comida cheia de açúcar, cheia de carboidrato, cheia de coisa que faça mal ao corpo, o que é que vai acontecer? Mesmo ela tendo energia boa, ela deteriorou o corpo dela, correto? Então, vai acontecer a mesma coisa. Mas Ramatiz ele vai se aprofundar e continuar nessa parte energética, já que foi o questionamento, e explicar por que mesmo uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que conseguiu, além de ser muito boa, muito generosa, muito amorosa, ela ainda cuidou do corpo dela, dormiu certinho, comeu certinho, fez tudo certinho. Como é que ela pode desenvolver um câncer da vida? Bora lá para ver. Ramatiz vai lá e explica. Ramatiz, para quem não sabe, é um espírito que era, se eu não me engano, oriental. Ele era um médico e tal, e ele se apresenta como um espírito que ajuda a trabalhar com trabalhos de cura. Lá nos anos 70, 80, não lembro mais, ele trabalhou em vários centros espíritas aqui no Brasil e fez vários processos de cura, ensinou muito sobre essa parte de cura energética e tem vários livros dele sobre esse tema. Mas continuando aqui, ele vai e responde. Efetivamente, então, verdade, tem pessoas que são boas. Falecem na terra muitas criaturas boníssimas, serviçais abnegadas ao sacrifício e que, no entanto, são vítimas de câncer, morfeia, tuberculose e de outras moléstias cruciantes. Ele cita essas três aqui porque estavam perguntando muito sobre isso. Para quem não lembra, há muito tempo atrás, quer dizer, pelo menos na época do livro, era muito comum muita gente morrer de tuberculose porque não tinham os anti-inflamatórios, os antibióticos que a gente tem hoje. Inclusive, hoje em dia, por causa da resistência a antibiótico, pode até acabar voltando a ter a tuberculose da vida. Mas continuando. Isso mostra o quanto é importante a pessoa tomar cuidado e não sair se medicando para qualquer coisa. Ah, tô com dor de cabeça, vou tomar não sei o que. Evite tomar remédios, só tome se realmente for necessário, passado por um médico. E o melhor remédio que você pode ter para você é beber muita água, dormir bem e se alimentar bem. A maioria das coisas que você sente, se você estivesse se cuidando de direito, você não ia ter. Bora lá. Contudo, embora tais casos pareçam desmentir a tese das toxinas psíquicas, que baixadas do perispírito para a carne, tais exceções têm uma justificação. Bora lá, ele vai justificar porque, mesmo uma pessoa sendo boa, comendo, pode acabar tendo uma doença física. Trata-se de espíritos bastante endividados karmicamente. Lembrando, lá no canal do YouTube eu também tenho uma palestra explicando o que é karma, o que é dharma, como é que o karma atua na gente, como é que a gente pode diminuir os nossos karmas e como é que a gente pode evitar muito sofrimento trabalhando essas energias ao nosso favor. Então, você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Se o seu espírito fez besteira nas vidas passadas, você pode ainda assim ter que passar por um karma. Você pode ainda assim ter que passar por uma situação negativa. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu vi uma palestra da Monja Coen, onde ela cita o caso de um dos membros lá da Sangha dela, que é o grupo de estudos budistas, que era um rapaz muito gentil, muito bondoso, era um rapaz que praticava realmente o budismo, etc., e desenvolveu um câncer lá horrível, teve de fazer o tratamento de quimioterapia e durante a quimioterapia ele vomitava muito, ele passava muito mal, o corpo dele ficou super fragilizado, ele quase morreu no tratamento e durante todo o tratamento a monja
incentivava ele a meditar, a ele ter calma, ele ter paciência, ele ter perdão da ofensa. E ela explica de uma forma muito bonita, numa dessas palestras dela, sobre o como a gente tem que aprender com qualquer dor. Que o que acontece com a gente é parte do nosso ensinamento. Tecnicamente, dando de exemplo, eu não conheço esse cara, não sei o que é, mas tecnicamente ele era um exemplo desse, de uma pessoa boníssima que tentava ser justa, que fez voto até de abnegação, de que, blá, 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 e mesmo assim estava passando por tudo isso. Porque agora ele pode ser bonzinho, mas o que o espírito dele fez lá atrás não fica em vão, por isso que eu falei, assistam lá a palestra sobre karma. E então, atendendo aos conselhos de seus guias, no sentido de submeter-se ao sacrifício de uma limpeza drástica dos venenos que lhes intoxicaram o perispírito, eles decidem reencarnar empenhados numa luta de expiação dolorosa na vida carnal. Por exemplo, uma vez eu li um livro que falava muito sobre esse tema da eutanásia, falava muito sobre esse tema da morte, de mortes precoces e tudo mais. E o livro contava o caso de um rapaz que teve uma morte muito, muito, muito dolorosa. Ele sofreu um acidente lá, o corpo dele virou pedaços, retalhos, o órgão explodiu e blá, 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 blá. E aí, ele era uma pessoa muito boa. E aí, o livro conta que quando souberam da, da morte dele, falaram logo: poxa, se fosse uma pessoa ruim, não tinha morrido. Porque vaso ruim não quebra, como diz o ditado. E aí o livro fez toda uma explicação do porquê vaso ruim não quebra e que não tem que quebrar mesmo, e por que ele, sendo uma pessoa tão boa, teve uma morte tão dolorosa. O livro contou detalhadamente como o espírito dele já sabia que ele iria morrer, como o espírito dele pediu para que a morte dele fosse o mais catastrófica e dolorosa possível, porque assim ele pagaria muito dos débitos kármicos que ele tinha, de todas as maldades que ele fez, e como no final aquilo foi muito vantagem para ele morrer daquela forma tão dolorosa. E aí o livro ainda fez a comparação que realmente, se fosse uma pessoa ruim, era capaz de não ter sofrido nada. E por qual motivo? Porque quanto mais tempo essa pessoa ruim passar aqui na Terra, purgando, passando dificuldade, passando necessidade, passando sofrimento, mais ela vai estar pagando os débitos que ela possui. Então, realmente, é melhor que o vaso ruim não quebre, porque ele vai ter mais chance de ficar aqui na Terra passando coisas que fazem com que o espírito dele evolua. Enquanto que a pessoa boa, ela já aprendeu o que ela tinha de aprender e ela tem que dar o pinote dela mesmo e sair daqui o quanto antes, antes que ela tenha mais tempo na Terra para ela fazer besteira, em vez disso evoluir. Então, tudo bem que realmente tem pessoas boas que também são livres de acidentes. Por que a pessoa boa também pode ser livre? Porque às vezes ela tem uma missão boa aqui na Terra e ela tem que ficar mais tempo, sim, para ela poder cativar e auxiliar mais pessoas enquanto estão aqui. Então, se você sofreu um acidente e você não morrer, talvez você não seja o vaso ruim. Talvez. Eu imagino que talvez seja, brincando com vocês. Então, tá deixando aqui bem claro que, às vezes, mesmo sendo uma pessoa boníssima, ela vai sim ter que passar dores atrozes, sofrimentos horríveis, porque para o desenvolvimento do espírito dela é importante aquilo. Vou dar um exemplo aqui, que se eu não me engano tem até nesse próprio livro. Deixa eu ver, é nesse livro mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho em específico que eu vou mostrar para vocês. Que é um trecho desse livro que fala sobre Chopin, aqui mesmo, o cara que tocava o terror, diríamos assim, brincando, no teclado. Conta por que Chopin teve de passar por uma doença tão horrível quanto a tuberculose. Aqui mesmo, vou ler na íntegra para vocês entenderem melhor por que uma pessoa tem que passar essas dores. Não dizendo que Chopin era bom, porque eu não sei dessa parte da vida dele, mas por que uma pessoa desenvolve uma doença. Olha só. Que nos dizes de criaturas sumamente sensíveis, admiráveis artistas, que também são vitimados de tuberculose, como no caso de Chopin. Porventura, elas sofrem os expurgos dos fluidos egoístas, baixados do perispírito para a carne, quando nos parecem tão altruístas, generosas, desprendidas do mundo material? Então, a gente vê aí a resposta que Ramatiz vai dar. Aliás, o tuberculoso típico de outrora consistia numa criatura pálida, febril e que tossia incessantemente.
Para quem não sabe, quando começou a ter lá a tuberculose, as pessoas achavam que a tuberculose era absurdamente contagiosa. Então, se alguém da sua família desenvolvia tuberculose, todo mundo isolava essa pessoa de um dia para o outro. Geralmente botava essa pessoa para ir para uma casa do campo, para alguma casa vazia da família, ou trancavam ela num quarto e só davam comida por debaixo da porta. Por estar com tuberculose, a pessoa ficava pálida, porque ela não podia tomar sol, ela ficava presa no quarto deitada sem conseguir nem se movimentar. Febril, porque o corpo estava tentando se aquecer para poder matar as bactérias, enfim, que estavam ali se alojando e se desenvolvendo no pulmão. E elas tossiam incessantemente, porque a tuberculose é uma inflamação dos alvéolos pulmonares que gera uma grande dificuldade de respiração e uma grande produção de muco, porque o pulmão está tentando transformar aquele muco numa forma de expelir o que está ali gerando dificuldade de respiração e de desenvolvimento dele. Tanto que, para quem não sabe, as lendas de vampiros surgiram da tuberculose. Porque geralmente a pessoa que tinha tuberculose ficava trancada sozinha no quarto. Ela tossia a noite inteira sem parar e ela tossia tanto que ela começava a tossir e cuspir sangue. Então era muito comum que a família no dia seguinte, quando fosse encontrar o parente que tinha tuberculose, visse ele deitado, fraco, com o pescoço sujo de sangue, porque ele ficou tossindo a noite inteira e cuspiu sangue. E como a família não chegava perto para tocar, para dar banho nem nada, achava que alguém tinha mordido o pescoço dele e chupado o sangue dele, por isso que ele estava cada vez mais fraco. E, para quem também não sabe, um dos remédios muito comuns na época para tratar a tuberculose, gripes, etc., era o alho, porque alho é antifúngico e anti-inflamatório. Então, geralmente, eles davam remédios cheio de alho amassado, cheio de alecrim, cheio de ervas para ajudar na cura. E, geralmente, se a pessoa tomasse da forma certa e tudo mais, e ela tivesse ainda fortinha, ela conseguia reagir à tuberculose e ela conseguia melhorar. Então, tinha-se a crença que o alho afastava vampiro, porque ao tomar o remédio para tuberculose ou para a infecção que tinha, a pessoa melhorava e parava de tossir sangue. E aí acreditavam que o alho tinha afastado o vampiro que estava sugando a vida da pessoa. Então, mais uma vez, a gente vê aí de como tem toda uma explicação espiritual. Sem falar que alho também é um tipo de erva, diríamos assim, bora chamar de erva, que tem a habilidade de também afastar espírito atrasado. Então, também tem essa parte curiosa. Alho, alfazema, alguns tipos de erva. E sem falar que o vampirismo, o obsessor, é um espírito que suga a energia do médium. Então, tecnicamente, ele também é um vampiro. Continuando, eu adoro curiosidade. Aliás, tuberculoso típico, outrora consistia numa criatura pálida, não tomava sol, então também por isso que as lendas de vampiro dizem que o vampiro não toma sol. Febril, então ele ficava quente, ficava delirando. Muitos diziam, por estar delirando de febre, que tinham visto mesmo o vampiro sugando eles. Muitas das vezes eram médiums que viam até o obsessor mesmo ali em cima atacando. E tossiam incessantemente. Era o doente clássico dos pulmões. Uma espécie de escolhido ou predestinado da literatura romântica nos temas prediletos dos teatros e livretos de ópera, como La Travia e La Bohème. Para quem não sabe, a literatura romântica tinha também muito essa parte de alguém doente, de um amor febril, de alguém que você amava muito e que morria e que você nunca conseguia realizar seu sonho. Era muito comum homens e mulheres na época serem unidos em matrimônio no sentido de, olha, você está prometido a minha filha, ou minha filha está prometida a você, e um desses morrer, e o outro ficar fazendo poemas, canções de quanto ele sentia falta daquele ente, daquela pessoa que morreu, e blá, 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 blá. Então tinha muita poesia romântica que falava sobre o quanto você sentia falta daquele ente querido que morreu. Aqui no Brasil, por exemplo, teve Augusto dos Anjos, lá num período romancista. Continuando que eu estou hoje meio disperso. Cuja heroína Violeta e Mimi exprimiam ter cânticos melodramáticos e tosses convulsas. Tanto que, por exemplo, Molière, que foi um dos grandes teatrais, criadores de teatro lá da França, ele desenvolveu tuberculose numa fase da vida dele. Vivia bebendo, vivia em festança, não se alimentava bem e vivia, enfim,
na vida de um poeta. Ele desenvolveu tuberculose. Dizem que em algumas peças ele começou a introduzir a doença no personagem para assim ele poder tossir durante a peça e ninguém achar estranho. Continuando. Chopin, então, era uma alma hipersensível. Ele realmente era um espírito de agudeza espiritual, ele era um espírito intelectual. Foi um dos protótipos tísicos românticos de outrora, cuja música melancólica e estranha releva a saudade, o espírito exilado, ou então o mistério atraente do céu. Então tá dizendo aqui que o espírito de Chopin realmente era evoluído, que muita da música que ele fazia era uma música associada à saudade que ele tinha do plano espiritual. Por exemplo, tem as 9 noturnes dele, que eram músicas noturnas para a pessoa ouvir antes de dormir, que são bem melancólicas e fazem você sentir uma sensação de saudade. E ele também ficou muito doente. Se eu não me engano, foi o Chopin que teve uma filha? Não, aí foi Debussy. Enfim. E ele realmente tinha um espírito evoluído, ele realmente era uma pessoa tecnicamente, entre aspas, boa, e mesmo assim passou por essa amargura de dor. E aí vai explicar aqui por que ele teve de passar por isso. Eu vou ler mais rápido aqui, porque senão a gente vai perder o tempo. A sua melodia era como a chama transparente estremecendo sob a brisa triste de um destino amargurado. Rapaz, ó que definição. Eu vou ainda vou ser definido assim por um espírito. No entanto, embora Chopin fosse um gênio materializado em sonhos e linguagem do Éden, não vou parar para explicar o que é Éden, senão não vou parar hoje, é a poesia do além. Ele também colhia na tuberculose os efeitos daninhos da sua excessiva egolatria. Então ele era muito orgulhoso, ele se achava melhor que todo mundo. Eu sou Chopin e vocês são réis mortais que tem que me ouvir. Começou a ficar muito vaidoso, eu sou o melhor de todo, blá 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 blá. Em suas vidas pregressas. Dizem que ele também foi poeta, foi muitas vezes artista e que sempre o público aclamava ele. Quando vaidoso, seu talento excepcional preferiu a torre de marfim do egoísmo e repudiou o contato desagradável com o sofrimento humano. Então dizem que ele era muito orgulhoso em outras vidas passadas, que ele se achava superior a todo mundo e que ele tinha nojo dos humanos. Ele criticava os humanos e se colocava numa posição maior. Se ele fosse vítima desse doloroso destino apenas por acidente ou imerecida, então Deus seria tão precário na justiça quanto os imperfeitos códigos humanos. Resumindo muito, vai falar aqui que ele era muito orgulhoso, ele era muito cheio de si e que ele sempre humilhava as pessoas na encarnação anterior dele à de Chopin. E que ele digamos assim, maltratava as pessoas e abusava das pessoas pelo fato delas quererem estar perto dele, nas encarnações anteriores, não na encarnação dele como Chopin. E aí o texto vai explicar que ele acabou desenvolvendo a tuberculose nessa nova encarnação, no momento onde ele estava começando a ficar famoso, porque assim, ele tendo de ficar isolado pela tuberculose, sozinho num quarto, sofrendo, sem ter contato com ninguém, ele iria perceber e entender o quão é valoroso o contato humano e o quanto era triste ter que estar sozinho. E aí o Espírito Ramatiz ele vai dar toda uma explicação de como isso, de certa forma, ensinou ao espírito dele egóico e orgulhoso, que antes humilhava as pessoas e mal se importava da companhia delas, a tratar as pessoas melhores com mais carinho e valorizar melhor a sua conexão com elas. E aí o texto vai se aprofundar muito explicando sobre o quão todo tipo de doença, de certa forma, nos gera necessidade de aprendizados específicos. E como essas doenças, elas fazem a gente trabalhar vários aspectos. Vamos dizer, por exemplo, que tem alguém doente na família. É nesse momento que geralmente as pessoas da família precisam se ajudar. Precisa, sei lá, achar um doador de sangue, precisa de ter alguém para poder cuidar e ficar com a pessoa no hospital. Então, em muitos momentos de doença, vínculos familiares são refeitos ou quebrados de uma vez. Vínculos de família, de casal, são refeitos ou destruídos. E que também, durante o momento da dor, da doença, a pessoa ela repensa muito a vida dela. Tipo, poxa, eu tô aqui sozinho nesse quarto, isolado, ninguém vem me ver, todo mundo me acha um imundo, doente, todo mundo tem medo de ficar perto de mim, e eu agora só queria um abraço, só queria um carinho.
Era muito comum, sei lá, o chefe da família, o cara que todo mundo amava, ficar doente e não poder ver os filhos, não poder ver a esposa, ter que ficar isolado num quarto, com malmente a criadagem que entrava obrigada para cuidar dele, ainda com medo de pegar a doença, para ter como único cuidado, às vezes o escravo que ele sempre humilhou, era a única pessoa que entrava no quarto dele quando ele estava doente e conversava com ele e tratava ele como gente. Então, o livro ele dá várias patadas dessa para a gente tipo repensar, poxa, olha como a doença te coloca numa situação vulnerável que te faz ter que repensar toda a sua existência. É geralmente quando a pessoa, sei lá, passa por um câncer ou uma doença que ela quase bate na cova, quase passa da validade, quase levanta os braços e Deus puxa, que ela começa a pensar, poxa, eu tenho de viver isso daqui direito. Se vocês verem, geralmente tem muitas pessoas que contam as suas histórias depois de ter tido uma doença e de como elas passaram a amar mais, de como elas passaram a valorizar mais os momentos, de como elas passaram a ser mais gentis, mais acolhedoras, mais respeitosas. Tanto que tem muitos textos espíritas que falam que o período da pandemia, de certa forma, foi para provocar na gente alguns tipos de reflexões como essa, da importância de cuidar, da importância da família, de observar que a gente está envelhecendo, de observar como é que a gente lida com o nosso tempo sozinho, de perceber o quanto pessoas vivem perto de você e às vezes você não dá um bom dia, você não sabe nem quem é, e às vezes é aquela pessoa que te ajuda quando você está na dificuldade. Enfim, no caso dessa doença da tuberculose, ele explicou esse como um dos motivos pelos quais a pessoa tinha de passar por ela. Então, cada doença, tecnicamente, não todas, vai ter algum tipo de explicação de acordo com o que ela gerou naquela pessoa. E como os sintomas naquela pessoa modificaram a vida dela e a convivência dela em sociedade e tudo mais. Esses dias, por exemplo, eu peguei um Uber e o cara, ele era tetraplégico, se não me engano. Não, tetraplégico não. Ele tinha parte do movimento de um dos braços e de uma das pernas, e do outro lado ele tinha perdido. Que ele teve uma infecção e tudo mais. E ele falou que ele ficou por meses na cama, deitado, sem conseguir se movimentar para nada, que depois o movimento dele foi voltando. E que naquele momento ele percebeu quem realmente importava na vida dele, as pessoas que cuidaram dele. Ele falou que ele não imaginava que ele ia poder voltar a ter uma vida ativa, a conseguir dirigir, a conseguir adaptar um carro para ele. E ele contou tipo, tudo que ele passou, tudo que aconteceu na mente dele, como ele ficou depressivo, como ele ficou ansioso, como ele se sentia impotente na cama. E ele me falou sobre como hoje ele vê a vida de uma forma muito melhor, como ele tem muito mais otimismo, como ele tem muito mais respeito pelas pessoas e como ele dá muito mais valor a elas. Que nem eu sempre falo aqui, é geralmente quando você corta a ponta do dedo e você vai pegar um objeto e você sente ela cortada e você sente a dor, que você dá valor à sua mão e você percebe quantas coisas ela faz para você. É quando você torce o pé e você fica mancando uns dias e quando você bota o pé no chão e você sente dor, que você para pensar o quanto você é feliz por poder andar bem tranquilo. As doenças, então, elas são parte da manifestação da causa e efeito. Toda doença que vem para você, toda situação que vem para você é um efeito que foi gerado por alguma causa anterior. Alguma coisa que você fez antes gerou esse efeito. E alguma coisa que você vai precisar fazer vai resolver esse efeito. Como eu sempre falo aqui nas palestras sobre cura, às vezes a gente precisa de uma doença para buscar um médico. Às vezes a gente vai no hospital depois de descobrir um sintoma. Então, se você está passando por uma doença, seja ela física, psíquica, seja ela qual for, entenda que essa doença está aí para lhe acolher. Ela está aí para lhe ensinar. Sua doença é uma manifestação da bondade de Deus. Porque talvez se você não tivesse ela, você não estaria buscando tantas formas de cura quanto você está buscando. Eu sei que no meio da dor, no meio do sofrimento é difícil. No meio da angústia, no momento que você está ali se afogando naquele desespero, você não entende por que você está ali e qual o motivo de você estar ali. Mas entenda que você está no processo. E uma hora você vai conseguir resolver isso. Da mesma forma que um dia você não teve isso, você um dia pode voltar a não ter.
ou você pode aprender tantas coisas que você pode aprender a conviver com isso. Por exemplo, no caso de doenças crônicas, eu estava vendo outro dia isso sobre pessoas que tinham fibromialgia e elas se juntavam para lidar com essa dor crônica e para conseguir conviver com o fato de estar sentindo dor e ainda assim aprender a viver a vida de uma forma madura. Então, doenças vêm para nos ensinar coisas. E o quanto antes você aprender o que a tua doença tem para lhe ensinar, melhor. O quanto mais você resistir, negar, se insatisfazer, reclamar, mais ela vai ficar ali porque é sinal de que você ainda não aprendeu o que você tem que vivenciar. Vale muito a pena para quem quiser se aprofundar nesse tema ler esse livro, Mediunidade de Cura, do Espírito Ramatiz, ouvir as 4 palestras sobre passe e autocura através de energia, onde eu dou uma vasta explicação sobre o tema, e refletir, ler, buscar, pesquisar, sei lá, visão espiritual da doença tal, visão espiritual da doença tal. Não achou um texto que explique da sua doença específica? Pense, poxa, o que é que mudou na minha vida quando eu comecei a ter essa doença? Poxa, eu precisei da ajuda de fulano, eu precisei fazer isso, eu precisei ter uma dieta, sei lá, tô com gastrite, eu precisei parar de tomar cafeína e precisei, sei lá, ter uma dieta melhor. Então, tecnicamente, aquela doença veio para te ensinar a se alimentar melhor. Sei lá, você tem problema de sono e pediram para você regular o horário de dormir. Então, veio para te ajudar a perceber que você não tinha horário nem para descansar o seu corpo. Então, de novo, toda doença tem uma causa e um efeito. Estude e questione, poxa, o que é que isso aqui mudou na minha vida? Que coisas aconteceram que me trouxeram através disso? E aí você vai entender o que no final essa situação tem a lhe ensinar. De novo, leiam esse livro, ele é muito interessante. Ele fala de muitas doenças, ele fala de muitos motivos, ele explica por que às vezes uma doença se manifesta na gente, como se cuidar e se curar dessas doenças, enfim, vale muito a pena. Eu acho que eu acabei nem falando tanto do câncer em específico, mas eu acho que ficou claro o porquê uma doença como um câncer acontece. Se pá, eu vejo depois, tento fazer outra palestra para dar continuidade a essas explicações, mas é isso, como o horário não me permite, eu espero que vocês busquem. Busquem, porque eu acredito que com tudo isso que foi falado aqui hoje, vocês estão vendo agora de uma forma muito mais diferente o cuidado que você tem que ter com o seu corpo e os cuidados energéticos que você deve ter com a sua mente, com a sua energia e com a sua vitalidade. Espero que vocês leiam, que vocês estudem, que vocês busquem e que vocês entendam o que essa doença quer curar em você. Uma das coisas que Ramatiz fala muito nesse livro é que a doença é a verdadeira cura. Que a doença aparece quando a gente precisa curar alguma coisa na gente. E muitas das vezes a coisa que a gente tem que curar nem é a doença em si, mas sim o que ela mudou na nossa vida. E se vocês conseguirem curar a coisa certa, eu tenho certeza que vocês vão encontrar o sucesso como a única possibilidade em suas vidas.